Paz do Senhor a todos os professores, a todos os alunos da Escola Bíblica Dominical. Pastor Davi Passos aqui para mais uma lição de hoje, lição 5, onde nós temos o título A Verdade que Liberta. Essa lição nós temos o nosso textuário se encontrando em João capítulo 8, versículo 32, que diz o seguinte: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Textuário, verdade prática da nossa lição, nos traz o seguinte texto. O verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Então, estamos aí, mais uma lição, né? Vamos fazer a nossa leitura em classe, que se encontra em João capítulo 7, versículo 16 até o 18, depois versículo 37, 38 e o capítulo 8, versículo 31 ao 36, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. João capítulo 8, versículo 31 ao 36, agora diz o seguinte: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendentes de Abraão, e nunca serviremos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Pois se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, nesse tema aqui, essa lição, ela tem alguns objetivos a nos apresentar. Primeiro objetivo dessa lição é explicar a verdade em Jesus desde a sua saída da Galileia para Jerusalém. Segundo objetivo é descrever Jesus como a verdade diante dos fariseus. E o terceiro objetivo desse tema é pensar em Jesus como a verdade que liberta o pecador. Então, meus queridos irmãos, João capítulo 8, versículo 32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na introdução desta lição, nós encontramos o seguinte assunto, dizendo que o Senhor Jesus simboliza a verdade que é apresentada no Evangelho de João. Então, nesse estudo iremos explorar a manifestação do Senhor como a verdade em Jerusalém. A resistência dos escribas e fariseus a essa verdade e, por fim, o poder da verdade que oferece liberdade ao pecador. Compreender Jesus como a verdade encarnada de Deus está ligado à verdadeira vida e liberdade em Cristo. Então, temos aí este assunto quando falamos aí da verdade, né? Então, na introdução, para falar de si mesmo como a verdade, né? Aqui nós vemos que Jesus, ele nos versículos 31 e até o 47, ele teve de confrontar não só
aqueles que ele chama de filhos de Abraão, mas também os filhos do diabo, né? Então, os filhos de Abraão reivindicavam privilégios raciais da linhagem ali de Abraão, né? E os filhos do diabo, como fala ali capítulo 8, versículo 44, né? Era todos aqueles que falavam mentiras e aspiravam por violência contra Jesus, porque ele mantinha sua postura de filho de Deus. Então, a única verdade contra a mentira era o próprio Jesus. Capítulo 8, versículo 32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui Jesus enfrenta a rejeição como filho de Deus. Quando olhamos um pouquinho atrás, no capítulo 6, Jesus, ele notou a reação não só dos judeus religiosos, mas também mesmo dos seus discípulos, os quais depois de ouvirem o sermão, consideraram-no ali muito duro de escutar. Então, Jesus falou-lhe acerca da sua carne como o pão da vida, né? Realizando uma comparação entre ambos, como fala João capítulo 6, versículo 51, e em síntese, Jesus queria que os seus discípulos soubessem que, a menos que eles o reconhecessem como Salvador de suas almas e assimilassem-no com fé viva, confiando no seu sacrifício, que era o seu corpo partido e o seu sangue derramado. Então, não poderia ter ali a vida eterna, né? Quem não confiasse, quem não cresce. Então, após enfatizarem o teor da mensagem de João, capítulo 6 e 60, os discípulos escutam a Cristo, agora no versículo 63, a parte A do capítulo 6, quando ele diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Jesus fala: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Então, o que ele queria que seus discípulos entendessem é que a sua carne, no sentido físico, não podia ajudá-los em nada. Porém, quando fala do seu Espírito, ao oferecer seu corpo para ser partido e o seu sangue para ser derramado, era de fato que lhes daria ali, né, a vida eterna. Porque lá em João capítulo 6, versículo 63, na parte B, ali fala: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas muitos daqueles discípulos deixaram de crer, recuaram e pararam de andar com Jesus, com exceção daqueles que foram escolhidos por ele. Esses permaneceram firmes. E nessa ocasião, olhando para a palavra do Senhor, nós vemos que Simão Pedro, ele disse a Jesus, lá no versículo 68 do capítulo 6, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Então, todavia, Jesus sabia que mesmo entre aqueles que foram escolhidos por ele, havia alguns que estavam incrédulos, ali principalmente o Judas Iscariotes, né? Quando fala no capítulo 6, versículos 60 até os 70, capítulo 6, versículos 70 até os 71, né? Ali Jesus diz, né? Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é o diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então,
O povo rejeitou a Jesus como filho de Deus porque queria milagres, mas não queria aquele que operou os milagres. Então, quando olhamos para o capítulo 7 e o capítulo 8, nós vemos a incredulidade dos irmãos de Jesus. Aqui no Evangelho de João, capítulo 7 e capítulo 8, são narradas situações em meio à festa dos tabernáculos, que a cidade de Jerusalém ali realizava. Então, a cidade ela recebia pessoas de todas as partes do mundo e principalmente judeus dispersos. E nesse capítulo, Jesus ele aproveita a ocasião para falar publicamente do seu ministério na terra. Aqui as opiniões acerca de Jesus eram variadas. As pessoas que criam nele e em sua palavra o acompanhavam. Já aquelas que se tornaram antagonistas do que ele representava não perdiam oportunidade para discordar e discutir ali suas doutrinas. Durante o período ali das festas de Jerusalém, Jesus não só falou a todo o povo que queria ouvi-lo, mas operou curas e milagres. Porém, os discursos de Jesus haviam afastado muitos discípulos e até os próprios irmãos, filhos de José e Maria, os quais não criam no seu papel de filho de Deus, como fala no capítulo 7, versículo 5, né? Ali diz, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Então, seus irmãos, querendo livrá-lo ali da possibilidade de ser preso pelas autoridades, né? Autoridades religiosas, eles pediram a ele que fosse para a Galileia, mas Jesus, que conhecia o tempo e a vontade de Deus, não atendeu ao pedido de seus irmãos. Como fala João capítulo 7, versículo 3 até o 4. Então, durante a festa dos tabernáculos, Jesus, ele fez declarações ousadas que contrariavam ali os líderes religiosos, especialmente os fariseus que o rejeitaram e procuraram matá-lo. Então, depois dessa recalcitação, né, dos judeus de Jerusalém, e de ter sido confrontado com o episódio ali daquela mulher adúltera, né, que trouxe para que ele julgasse e não correspondendo ao senso radical de justiça daqueles líderes religiosos, estes ficaram ainda mais irados e decididos a prendê-lo e a matá-lo. Então, temos aqui, né, Jesus ele enfrentou ali na Galileia a rejeição à sua mensagem, tá? Então vamos ver o que nós temos aqui. Primeiro, o primeiro tópico da nossa lição fala o seguinte: Jesus, a verdade em Jerusalém. No primeiro ponto fala o seguinte: da Galileia para Jerusalém. No capítulo 7 do Evangelho de João, revela que Jesus estava na Galileia e não se dirigia a Jerusalém, pois os judeus planejavam matá-lo. Apesar dos conselhos dos seus irmãos para que subisse a Jerusalém, Jesus tinha plena consciência de que não era sob a influência deles que ele iria à Cidade Santa, mas sobre a orientação do Pai. Assim, em obediência ao Pai, em todas as situações, Jesus subiu discretamente a Jerusalém durante a festa dos tabernáculos. Ao seu tempo ainda não havia chegado, Jesus referia-se ao momento em que se entregaria aos seus inimigos e seria crucificado, morto e sepultado para cumprir a justiça divina. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. Então, aqui, Jesus, a verdade rejeitada
pelos seus ou pelos que o seguiam. Quando olhamos para João capítulo 7, versículo 20 até o 32, Jesus, inicialmente, ele andava pela Galileia, né? Porque havia ameaças contra a sua vida na Judéia, né? Então, até que todos os que seguiam Jesus e o admiravam entendessem o seu papel no mundo, ele sabia que a verdade pregada e anunciada seria rejeitada pelas autoridades de Jerusalém. E na Galileia, Jesus já sabia que o momento de ser entregue nas mãos dos chefes religiosos de Jerusalém estava se aproximando. E quando olhamos para o capítulo 6, muitos seguidores de Jesus que eram atraídos pelos milagres que ele realizava, tinham dificuldades para aceitar a sua mensagem, especialmente quando ele se identificou como o pão vivo que desceu do céu, como fala capítulo 6, versículo 51. Então, por isso o abandonaram e ficaram apenas ali os 12 discípulos, anteriormente escolhidos, né, para estar com ele, como fala em João capítulo 6, 65 e 66. E dos 12 discípulos, o Senhor já sabia também que um deles também se afastaria, que era Judas Iscariotes, né? Como nós lemos no capítulo 6, versículo 64. E agora no sermão pregado em Cafarnaum, Cristo aproveita para falar do propósito imediato daquele milagre para apresentar-se como a verdade, o sinal realizado, né? A essência do discurso na sinagoga estava nas suas palavras, quando disse lá em João capítulo 6, versículo 35, quando ele diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, na verdade, Jesus queria convencer as pessoas que o ouviam de que as necessidades físicas de comer e beber era menos importante do que as necessidades espirituais das suas almas. Então, mas o povo estava incrédulo quanto à sua mensagem e não quis ouvir, porque a mensagem de Jesus revelava a sua relação com Deus Pai. Então, houve uma reação muito forte contra Jesus quando ele declarou, lá em João, capítulo 8, versículo 58, quando ele diz: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, nós vemos aqui a verdade sendo revelada, né? No ponto 2, aqui nós vemos a verdade na festa dos tabernáculos. Aqui diz, no tópico 1.2, no versículo 10 a 13, Jesus evitou o assédio do povo até que durante a festa subiu ao templo e começou a ensinar. Ele estava ciente de que havia uma divisão de opiniões sobre ele entre as pessoas. Por isso afirmou: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Muitos acreditavam que Jesus era um grande profeta, mas não o Messias. No entanto, quem se encontrava ali diante deles era o Verbo encarnado de Deus. Ele era realmente o Filho de Deus. E tudo o que ensinava continha a única verdade que o mundo desconhecia. Apenas o Filho de Deus poderia declarar: eu sou a verdade. Então Jesus revela, aqui em João capítulo 6, versículos 60 até o 71. Jesus revela a verdade sobre o pão do céu, né? Depois do milagre da multiplicação dos 5 pães e dos peixes, apesar da admiração pelo milagre efetuado ali, o povo queria apenas ver outros milagres operados e, portanto, demonstrou uma fé incipiente com a verdade por trás do milagre. Quando Jesus
corajosa e necessariamente fez um sermão, nem a multidão, nem muitos dos seus discípulos, além dos seus próprios irmãos, que eram filhos de José e Maria, conseguiram entender nem aceitar a sua mensagem. Conforme explicando ali, né, Jesus fez uma comparação entre o pão que Deus deu e ao seu povo no deserto o maná, né, com ele o verdadeiro pão do céu. Quando ele falou, eu sou o pão da vida, lá no capítulo 6, versículo 35 até o 45. Então, Jesus, ele é a verdade e se expõe em Jerusalém. Jesus, a verdade, se expõe em Jerusalém. Jesus deixa a Galileia e vai para Jerusalém. Jesus obedecia ao Pai em todas as coisas e em tudo o que fazia. João capítulo 5, versículo 19 e 20, também João 6 e 38 e João 8 e 29. Ali diz que Jesus obedecia ao Pai. E em razão disso, ele deixa mais uma vez a Galileia e volta para Jerusalém e vai à festa das cabanas, ou a festa do tabernáculo, né, como fala João 7 e 2. E Jesus, ele tinha consciência de seus movimentos e não se deixaria influenciar por nada e ninguém, como lemos em João 7, 3 a 6, que diz: disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisas alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifestar-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está próximo. Então, pronto. Então, tipo assim, nada podia alterar o tempo da sua grande obra expiatória pelo pecado do mundo. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Jesus, ele sabia que a sua vinda a esse mundo era para salvar os pecadores. Por isso, coisa nenhuma o faria sair da dependência da vontade do seu Pai, como ele mesmo declarou lá em João capítulo 8, versículo 29. E aquele que me enviou está comigo, o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que agrada. Então, no texto do versículo 6 do capítulo 7, Jesus, ele declarou aos seus discípulos que o tempo ainda não havia chegado. Que tempo seria esse? Pergunto para vocês. O tempo de sua morte, quando ele se entregaria nas mãos dos seus inimigos para cumprir toda a justiça divina. Quando olhamos para Mateus, capítulo 20, versículo 18, ali Jesus disse: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, como nós lemos na lição aqui no primeiro tópico. Jesus, ele cumpria com eficiência o seu papel de Filho de Deus e não se deixou dominar por qualquer tipo de medo. Pelo contrário, sua meta era cumprir os desígnios do Pai para o momento especial de seu ministério terreno. Então, falando aqui da verdade, né, na festa dos tabernáculos, Jesus nessa festa, ele expõe, tá, a verdade na festa dos judeus. Capítulo 7, versículo 10 até o 14. Quando olhamos no capítulo 7, versículo 10 até o versículo 13, Jesus, ele procurou ocultar-se do assédio do povo, pois já estava na metade dos dias da festa, até que, entendendo que a vontade do Pai havia chegado ao seu ponto culminante, ele então subiu ao templo
e começou a ensinar, sabendo que o povo estava dividido nas opiniões a seu respeito. Jesus, ele disse: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. João capítulo 7, versículo 16. Então houve grande discórdia entre todas as pessoas, porque preferiram admitir que ele fosse um grande profeta, mas nunca o Filho de Deus. Então Jesus se tornou o personagem principal daquela festa. Seria a sua verdade a de um impostor ou de um profeta? Ou ele estaria falando a verdade acerca da sua origem? Então, ainda hoje, os homens se sentem obrigados a enfrentar a verdade com as afirmações que Cristo havia feito ali naquele dia. Ele era o Filho de Deus e o que ensinava continha a única verdade que o mundo de então não conhecia. Somente ele podia declarar ali: eu sou a verdade, como fala em João capítulo 14, versículo 6. Nós temos aqui, no terceiro ponto do tópico 2, diz: vivendo na verdade. O versículo 16 a 19 refere-se à doutrina que Jesus transmitia. Essa doutrina provinha do Pai, e para cumprir a sua vontade era necessário entender a verdade revelada pelo Pai em Cristo. O Senhor Jesus é a verdade, a mesma verdade que se manifestou em Jerusalém, que esteve presente na festa dos tabernáculos e que, através do Espírito Santo, se faz presente entre nós hoje. Por isso, ele nos convoca não só a conhecer, mas também a viver essa verdade. Entendeu? Mas também a viver esta verdade. No tópico 2, nós temos Jesus, a verdade, diante dos escribas e fariseus. Então, o primeiro ponto fala o seguinte: a verdade no episódio da mulher adúltera. No capítulo 8 do Evangelho de João, a verdade é representada pelo Senhor Jesus, é posta à prova pelos líderes judeus, enquanto ele ensinava uma multidão ansiosa por mais milagres no pátio do templo. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério para ser julgada publicamente. De acordo com a lei, a mulher deveria ser apedrejada e, por isso, questionaram Jesus sobre o caso, acusando-o de contrariar a lei. O nosso Senhor respondeu: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Ninguém teve coragem de lançar uma pedra contra aquela mulher. A verdade que Cristo nos traz revela a consciência das nossas faltas. Assim, quando somos impactados por nossa verdade, encontramos libertação dos nossos pecados. Agora eu pergunto, que tese era essa? Quando Jesus ele desceu do Monte das Oliveiras, ele foi direto para o pátio do templo, porque pelo Espírito ele sabia que os seus inimigos viriam ao seu encontro para questioná-lo sobre algumas declarações que havia feito sobre a lei e sobre Moisés. Então, pela manhã, no dia seguinte, ao se depararem com Jesus no pátio do templo e com uma pequena multidão que o ouvia, aqueles líderes, a Bíblia diz, aqueles líderes religiosos se aproximaram dele. E muitas daquelas pessoas estavam ansiosas por milagre, ou por mais milagre, como a nossa lição nos apresenta. Aquele grupo de escribas e fariseus quis surpreendê-lo ao trazer uma mulher em adultério. Tá? Capítulo 8 de João, versículo 3 até o 5. Tá?
Versículo 3 diz: e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-o no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais seja apedrejada. Agora vem a pergunta. Versículo 5. Tu, pois, que dizes? Então, aqueles homens não tinham escrúpulo nenhum e nem respeito algum pelas pessoas. Então, eles começaram a acusá-lo de ter pecado contra a lei de Moisés. Então, os escribas e fariseus afirmavam que Jesus anulava a lei de Moisés, além de não respeitar a lei em tudo que fazia. Então, aqui, desse modo, pensavam que o deixariam em situações embaraçosas diante da multidão que o ouvia. E essa era uma maneira de acusá-lo diante do povo. Inteligentemente, Jesus lhes dá uma resposta, fazendo uma pergunta, e assim eles lhes mostra que não estava anulando a lei. Logo, Jesus endereça ali a sua resposta aos seus inimigos, dizendo-lhe, João capítulo 8, versículo 7. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Agora eu vejo que nenhum deles levantou a voz, nenhum deles atirou pedra contra aquela mulher. Por quê? Porque a consciência acusava cada pessoa presente naquele local. E Jesus disse mais àqueles homens, no versículo 15, vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Então Jesus é a verdade, que aclara as consciências. A sua verdade é como espada que penetra o âmago de cada pessoa. E nada fica escondido. Ele não é uma verdade entre outras verdades. Não, ele é a verdade que liberta o pecador dos seus pecados. No segundo ponto do tópico 2, aqui nós vemos Jesus, a verdade revelada. Aqui na lição fala o seguinte, o episódio da mulher apanhada em adultério ilustra a resistência dos escribas e fariseus em aceitar a verdade que Jesus representa. Isso nos permite concluir que, independentemente do grau de resistência que o ser humano possa manifestar, nada consegue obstruir a verdade de Jesus. Não é por acaso que ele próprio declarou, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa verdade não é apenas genérica. É uma verdade encarnada. Também não se trata de um caminho qualquer, mas sim do único caminho para alcançar Deus. O nosso Senhor é a verdade única de que todos precisamos. Então, Jesus, a verdade revelada, como fala em João capítulo 8, versículo 32, e depois do capítulo 14, versículo 6. Quando vemos a expressão, e conhecereis a verdade. Segundo o comentário bíblico pentecostal no Evangelho de João, aponta para o momento no qual o Espírito regenera os discípulos, trazendo revelação e a capacidade para tanto. Então, o novo nascimento é uma experiência reveladora, ou seja, uma experiência espiritual que causa impacto no modo como a pessoa entende toda a realidade. Essa experiência, ela produz liberdade da sua natureza pecaminosa para viver uma nova experiência, mediante o conhecimento da verdade. Mais à frente no texto, nós vemos o texto de João 14, versículo 6, Jesus, ele proclamou a todos os que podiam ouvi-lo
e ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na realidade, todos os outros caminhos estão suprimidos. E não é como diz no ditado popular: todos os caminhos conduzem a Deus. Esse ditado é uma desculpa de quem não quer aceitar entrar no único caminho para a vida, né? Então Jesus é o único caminho para chegar a Deus. Se o homem seguir o seu próprio caminho, ele irá se perder. Agora, se nós olharmos para Jesus, Jesus é o único caminho para o arrependimento e para a confissão de pecados. Ele é a verdade singular da qual todos nós precisamos. Quando ele diz: eu sou a verdade, né? Está de fato afirmando que nele não há erro, nenhum defeito inerente, né? Ao homem. Agora, ele viveu nesse mundo de pecado, ele viveu nesse mundo de mentira, sem nunca ter pecado. Então, tudo o que dizia era o que o Pai o havia incumbido de dizer. Então, Jesus falou aos seus discípulos que eles deixaram de ser escravos do pecado quando conheceram a verdade. Versículo 6, né? Aqueles judeus que o questionaram, disseram ali a Jesus: somos descendentes, né? Ou somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre, né? Ali do versículo 33. Então Jesus ele foi direto ao dizer que, a despeito de eles serem descendência de Abraão, não eram pessoas livres, mas sim escravos do pecado. Os judeus se consideravam livres, mas Jesus mostrou-lhes que eram escravos. E só conhecendo a verdade seria libertos. Então, e a verdade é uma pessoa: Jesus Cristo, o Filho de Deus. No terceiro ponto, aqui do segundo tópico, diz: a verdade que o mundo precisa conhecer. Ali a lição diz o seguinte: muitas pessoas procuram a verdade na filosofia através de um conjunto ético que guia as suas vidas. Outras examinam essa verdade na lógica utilizando a ciência como forma de compreender o mundo. Há ainda quem busque a verdade no esoterismo. A realidade é que o mundo carece do entendimento da verdade única, que se manifesta como uma realidade divina, plena em Deus, que se separa deste mundo, enquanto mantém uma relação com os seus habitantes. Isso só pode ser alcançado por meio de uma conexão viva com a pessoa bendita de Jesus, o nosso Salvador. Então, Jesus é a verdade que o mundo precisa conhecer. Considerando as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não temos dúvidas de que ele é a expressão da verdade divina como qualidade moral da divindade. Podemos definir a verdade em 3 sentidos especiais. O primeiro sentido é o metafísico, né? A verdade expressa a ideia da realidade da divindade, que se concretiza com o fato de que Jesus é tudo como deveria ser. Ele é Deus, ou ele é o Deus que se distingue de todos os deuses desse mundo e de toda nulidade e mentiras que negam a sua realidade. O segundo ponto, né? O segundo sentido ali é o ético, né? Sentido ético, que a verdade ali, ela revela-se como realmente é. Por essa razão, a sua revelação é algo absoluto e confiável, né? No terceiro é o sentido lógico. Jesus, ele é a verdade que sabe todas as coisas e ele não corre risco de deixar de ser aquilo que é. Tá? Então, Jesus é, portanto,
a verdade pré-existente, imutável, revelada como o Verbo divino que se fez carne para se identificar com a humanidade, com o com o propósito de resgatá-la do pecado e da perdição. Tá? No terceiro tópico, aqui nós lemos a lição dizendo o seguinte: Jesus, a verdade que liberta o pecador. Então, primeiro ponto diz o seguinte: a verdade que liberta. A passagem de João 8, 31 a 38 está intimamente relacionada com o relato da mulher adúltera. Assim, a vida do pecador que se arrepende estará garantida se realmente permanecer em Cristo. Dessa maneira, o pecador alcançará o conhecimento da verdade e por meio dela será libertado da servidão do pecado. Portanto, o encontro com a verdade que é Cristo rompe todas as correntes do pecado. O Senhor Jesus Cristo é aquele que proporciona a verdadeira libertação à vida do pecador. Mas a lição também fala, no ponto 2, o que é a verdade. A verdade, ali diz, no Evangelho de João fica evidente que a verdade referida não se relaciona com a verdade filosófica, ou seja, com os conceitos de verdade debatidos nas obras da filosofia. A verdade mencionada em João é aquela que liberta o ser humano do domínio do pecado, manifestado e revelada na figura de Jesus. Essa verdade proporciona libertação, restauração e uma nova vida para aqueles que se aproximam dele. Em Jesus alcançamos a verdadeira liberdade. Então, verdadeiramente livres. Terceiro ponto da nossa lição fala, né? As escrituras sagradas revelam a verdadeira natureza do ser humano distante de Deus. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. E dessa forma a Bíblia mostra que toda a humanidade está caída pelo pecado e sob o poder do inimigo. Assim, aqueles que verdadeiramente são livres estão inclinados às coisas do Espírito. Satanás não consegue exercer influência sobre eles. O poder de Deus, por meio da ação do Espírito Santo, revela-se gloriosamente em nosso caráter. A verdadeira liberdade em Cristo está ligada à nossa semelhança com Ele enquanto ainda vivemos nesse mundo. Então, a conclusão, aqui nós vemos a verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Cristo. Portanto, aqueles que conhecem a Cristo se mantêm na sua verdade, não estão mais aprisionados pelo domínio do pecado ou de Satanás, né? A verdade de Cristo proporciona uma autêntica liberdade dentro de nós. Por isso, é urgente que o mundo venha a conhecer a Cristo. Não existe solução para o mundo sem levar em conta a mensagem e a obra do Senhor Jesus. Então, no versículo 36 está escrito: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Então, a liberdade só é possível se Jesus nos resgatar do pecado. Então, Jesus é a verdade, pois representa todo o conteúdo doutrinário da nossa salvação, né? Então, como vemos, o Verbo divino é a verdade encarnada para se identificar com a carne humana. Vamos para o nosso exercício, revisando o conteúdo da nossa lição, questionário. Nós temos a primeira questão que diz o seguinte: a que se referia Jesus ao afirmar que o seu tempo ainda não tinha chegado? Resposta: ao afirmar que o seu tempo ainda não havia chegado, Jesus referia-se ao momento em que se entregaria aos seus inimigos e seria crucificado, morto e sepultado para cumprir a justiça divina. Segunda questão: o que ocorre quando somos impactados pela verdade que é Cristo? Resposta: a verdade que Cristo nos traz revela a consciência das nossas faltas. Assim, quando somos impactados por essa verdade, encontramos libertação
dos nossos pecados. Terceira questão, de acordo com a lição, o que o mundo precisa saber? Resposta: a realidade é que o mundo carece do entendimento da verdade única, que se manifesta como uma realidade divina, plena em Deus, que se separa deste mundo enquanto mantém uma relação com os seus habitantes. Colossenses 2, 9 e 10. Quarta questão: em que momento a vida do pecador está protegida? Resposta: a vida do pecador que se arrepende estará garantida se realmente permanecer em Jesus. João capítulo 8 e 31. Quinta e última questão: no que diz respeito ao pecado, o que revela a Bíblia? Resposta: a Bíblia mostra que toda a humanidade está cativa pelo pecado e sob o poder do inimigo. Então, aqui nós finalizamos mais esse estudo, mais essa aula, quinta aula do segundo trimestre de 2025. Que você possa aí fazer, um bom proveito, que essa palavra venha aí edificar os vossos corações, tá bom? Agradecendo a todos os professores, todos os alunos que estão aí nos acompanhando, que vem aí estar compartilhando, se inscrevendo no nosso canal, e ali ativando o sininho para que você possa receber toda semana estudos bíblicos, estudos, subsídios teológicos, entendeu? E doutrinários para o seu elevo espiritual. Amém? Pai querido, Pai eterno, te agradecemos, Deus, por mais esta aula, Senhor. Venha abençoar a cada ouvinte, venha abençoar a cada um, Senhor, cada professor que estará preparando a sua aula. Pai, a cada aluno, Senhor, a cada um que venha estar ouvindo e estudando através deste estudo, Pai. Pedimos a tua bênção, Senhor, porque tu és a nossa verdade, tu és o nosso pão, tu és a nossa água que sacia e mata a nossa fome e sede, Pai. Pedimos a tua bênção sobre cada um, Senhor, que possam crescer na graça e no conhecimento através da tua palavra. Muito obrigado, Deus, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe.